Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula. Nós daremos continuidade aos estudos da disciplina Gestão de Estoques. Lembrem-se de ter em mãos papel e caneta para anotar as suas dúvidas. Eu e o tutor online estamos à disposição para respondê-las. Como vocês estão lembrados, na aula passada nós iniciamos a nossa disciplina e vimos o que é gestão de estoques e quais são os seus objetivos. Vimos também os conflitos que podem ocorrer entre a gestão de estoques e ainda os princípios da gestão de estoques, os tipos de estoques e sua importância na previsão de demanda, assim como os modelos utilizados. E por fim, nós começamos a estudar o que é estoque de segurança. Bem, como eu havia dito, nesta aula nós vamos dar continuidade aos estudos desse tema tão importante que são os estoques de segurança. Então vamos começar? Como eu falei anteriormente, o estoque de segurança serve para a empresa ficar segura de que não vai perder ou atrasar vendas por não ter mais daquele produto muito procurado. Isso significa ter uma quantidade extra de determinado produto em estoque para que ele nunca falte e, com isso, os fluxos produtivos e de vendas da empresa não cessem. Agora, nós vamos ver que, na prática, como ele funciona. Quais as decisões que devemos tomar em relação ao tamanho desse estoque. A primeira questão que o administrador de materiais deve resolver é o tamanho da compra. Quanto devemos comprar? Devemos realizar uma compra grande, de maior vulto, ou fazer várias compras pequenas? Se for feita uma compra grande, o fornecedor pode não ter todo o estoque demandado em pronta entrega e precisar de tempo para produzi-lo ou encomendá-lo. Ele poderia propor uma entrega parcelada, mas aí depende do deslocamento. Qual o valor do frete? Seria viável fazer uma entrega parcelada? Você poderia receber de forma parcelada? E se você aceita a entrega parcelada, mas o fornecedor atrasa a entrega da segunda parcela e você fica sem o produto? Ou na situação contrária, o gestor de estoques prefere fazer várias compras pequenas para não deixar o capital muito grande parado. Mas os fornecedores acabam tendo atrasos nessas pequenas compras. O almoxarifado também pode acabar sem estoques. E é por isso que é importante manter na empresa um estoque de segurança, que será baseado em diversos fatores. Um deles é o tempo de entrega de seus fornecedores. Agora, nós vamos analisar o exemplo prático da apostila, para vocês visualizarem melhor os números mesmo e como é feito esse controle. Nesse exemplo, temos a empresa Pense Grande, que é fornecedora de material de escritório para a nossa empresa. Aí nós temos na tabela 5.1, que nos mostra a quantidade de produtos que foi entregue nos pedidos e o tempo de entrega. Então temos aí, no mês de janeiro, a empresa entregou 160 unidades do produto, com prazo de 10 dias. No mês de fevereiro, 210 unidades em 12 dias. No mês de março, 160 em 14 dias, e assim por diante. De modo que a média dos pedidos no ano foi de 220 unidades. Ou seja, se somarmos todos os pedidos do ano e dividirmos pelo número de meses, chegamos ao valor de 220 unidades. Podemos observar que o menor pedido foi de 160 unidades e o maior pedido foi de 300 unidades. Então temos o menor aqui e o maior aqui. A nossa média, 220. O menor prazo de entrega foi de 3 dias, enquanto o maior prazo de entrega chegou a 17 dias. Então aqui, ó, o menor 3 dias e o maior 17 dias. Para simplificar, foi considerado que o consumo foi exatamente igual a 10 unidades por dia e que cada mês tem 22 dias úteis, no caso, descontando 4 sábados e 4 domingos. Portanto, o consumo médio foi de 220 unidades por mês. Dessa forma, chegamos à tabela 5.2, que apresenta o estoque
para cada dia útil do mês. Vocês podem perceber que o estoque inicial é de 220. Mas, como eu disse, o consumo é de 10 unidades por dia. Então, a cada dia, esse estoque vai baixando 10 unidades, de forma que o 22º dia, o estoque chega a zero. Esses dados podem ser usados para gerar um gráfico, na figura 5.1, que representa a queda constante do estoque. Então vamos lá. Primeiro, só para recapitular, o estoque inicial 220. Opa, ficou um pouco em cima. Então, para recapitular, primeiro o estoque inicial 220 no primeiro dia. A cada dia, dia 2 o estoque passa a 210, dia 3 200. Então, todo dia o estoque diminui 10 unidades. No 22º dia, a gente tem um estoque de 10 unidades. 220 vai baixando até o 22º dia. E olha o gráfico que esse consumo gera. No primeiro dia, nós temos aqui 220. No 22º dia, que seria aqui, a gente tem zero, caindo 10 por mês. Então, é uma linha constante, constantemente, não tem modificação. Todo dia a gente vai ter uma queda de 10 unidades. Já na figura 5.2, nós temos o consumo ao longo do tempo com a reposição do estoque e, novamente, a diminuição em função do consumo. Esse formato recebe o nome de curva dente de serra, em razão do desenho que forma. Então, ó, mesma coisa, dia 1, 220, no dia 22 seria zero. Só que já no dia 22, como a gente sabe que a demanda é constante, a gente tem a reposição do estoque. Então sobe novamente até 220. A mesma coisa, consumo, reposição, consumo, reposição. Então esse formato recebe o nome de dente de serra, pelo formato que ele forma realmente. E agora, nós temos a tabela inicial completa, com os dados de consumo e o erro, que aprendemos a calcular na aula passada. Vocês estão lembrados do cálculo do erro, né? Nesse caso, o erro vai ser a quantidade comprada menos o valor consumido. Então, em janeiro, compramos 160 unidades do produto, mas o consumo foi de 220. Então, o erro foi de menos 60 e assim por diante. Então, aqui 160 compradas, consumo de 220. O erro, menos 60. 210 compradas, consumo de 220, o erro foi de menos 10 e assim por diante. Com isso, obtemos mais um gráfico que compara a quantidade comprada, essa linha azul do gráfico, com o consumo, que é representado pela linha vermelha do gráfico, consumo. No nosso caso, o exemplo, o consumo é constante. É claro que isso não é comum, mas é apenas por questões didáticas, fica mais simples de visualizar. Por fim, o erro, que é representado pela linha verde. Podemos dizer que, de certa forma, acompanha a quantidade relativa ao consumo. Nesse exemplo, o erro variou de menos 60 até mais 80. Erros negativos significa que a empresa está descoberta, sem estoque. E erros positivos significa que a compra foi maior do que a necessidade do período. Portanto, podemos estipular um estoque de segurança para a empresa não fique descoberta, que ela não fique em nenhum momento sem estoque. Nesse exemplo, o valor seria de 60 unidades, que é o maior valor que a empresa esteve descoberta. Então, vamos ver como fica a nossa tabela, considerando também o estoque de segurança. Agora, nós temos o mês, o estoque de segurança, a quantidade comprada e o estoque total. Na apostila ficou errado aí esse campo da tabela, depois façam a correção. Essa quarta coluna representa a soma do estoque de segurança com a quantidade comprada. Depois, temos o consumo
o erro e, por fim, o tempo de entrega. Então vamos lá, né? Todos os dados que a gente falou aqui mês, estoque de segurança, quantidade comprada, estoque total, consumo, erro, tempo de entrega. No mês de janeiro, a quantidade comprada foi 160 unidades. O estoque total, 220. Por quê? Porque nosso estoque de segurança foi definido em 60. 60 mais 160, 220. Qual foi o consumo? 220. Consumo menos estoque é o erro. No caso, 220 menos 220, 0. E no mês de fevereiro, a gente tinha o estoque de segurança de 60, compramos 210 e o estoque total ficou 270. 270 do estoque menos o consumo, sobrou um erro de 50 unidades. E assim por diante, mês a mês, dia a dia, fazendo a entrada e o consumo. Nesse modelo, todos os erros são positivos, ou seja, são o que sobra dos estoques e não houve falta. Nesse caso, o estoque de segurança que foi de 60 foi suficiente para cobrir todos os meses e não acontecer falta de materiais. Poderia ocorrer, se o erro fosse menor e o consumo fosse maior, poderia gerar um valor negativo, mas como a gente considerou o erro de 60, o estoque de segurança em 60, nenhum erro foi maior do que isso, então deu para suprir tranquilo. Então nós temos o gráfico que representa essa nova situação. Vocês podem ver que agora é representado o estoque de segurança pela linha azul escura, que é uma constante no valor de 60 unidades. Então aqui, ó, 60 unidades é constante. O estoque, que é a linha verde, é a soma do estoque de segurança com a quantidade comprada, que é a linha vermelha. Então a verde mais a vermelha. Então a gente vai somar o estoque de segurança, que é 60, com a quantidade comprada, que é a vermelha. Vocês podem ver que as linhas verde e vermelha são praticamente idênticas, só que a verde está acima da vermelha, porque ela subiu em 60 unidades, que foi essa diferença aqui, que é a soma do estoque de segurança. E o estoque está sempre acima da linha roxa, que no caso representa o nosso consumo. Então a linha roxa, qual que é a linha roxa? Essa aqui, ó, meio escura aí, mas essa aqui é o consumo. Então se a gente pegar o nosso estoque total, que é o estoque de segurança mais a compra, que é a linha verde, ele vai estar sempre acima dessa linha roxa. Então ele está sempre acima. Mesmo aqui, ó, em alguns pontos ele chega a tocar nela, mas ele nunca está abaixo. Tudo certo até aqui então? Deu para entender a tabela e os gráficos, como é que funciona? Se ficou alguma dúvida, volte, assista novamente a explicação e, persistindo a dúvida, eu estou à disposição para auxiliá-los. Nós podemos dizer então que o estoque de segurança resolveram todos os problemas da empresa, não é mesmo? Na verdade, não. Ele resolveu o problema das faltas. Porém, sobras também não são desejáveis nos estoques, pois sobra no estoque significa dinheiro parado. E também não é interessante manter dinheiro parado em estoques. Por isso, é importante realizar uma boa gestão dos estoques e compras bem planejadas para diminuir esse custo. Outro ponto que devemos considerar é que esse foi um exemplo, certinho, com consumo fixo, etc. Na prática, não é assim que acontece. Temos sazonalidades no consumo, os feriados, etc. Ainda com base no modelo, nós já falamos do erro, do estoque de segurança, mas e o tempo de entrega do produto? Ou, como também é chamado, lead time. Lead time significa tempo de entrega, representa o tempo gasto entre o instante do pedido e a recepção dele na empresa. Voltamos para o slide 7. Na última coluna, nós temos o tempo de entrega. Temos aí que o menor tempo foi de 3 dias e o maior de 17 dias. Então, esse tempo também vai influenciar no momento da compra. Pois se a compra acontecer com um estoque pequeno e acontecer um atraso, a empresa corre o risco de ficar sem estoques. E como já dissemos, os atrasos podem ocorrer por diversos motivos, por problemas na produção, na transportadora, questões burocráticas, etc.
Então, diante dessas situações, existem duas escolhas que podemos adotar para fazer os pedidos. A primeira delas é sempre fazer os pedidos em datas fixas. Então, todo dia 10 de cada mês será realizado um pedido de determinado material. Esse é o tempo de reposição. Ou as compras podem ser realizadas quando os estoques atingem um determinado nível, que seria o ponto de pedido ou ponto de reposição. No primeiro caso, o tempo de reposição é um modelo mais simples, onde o importante é conhecer o consumo médio para saber a quantidade de materiais a ser pedida, sempre no mesmo dia. Porém, no ponto de pedido é um pouco mais complexo, pois ele pode ser influenciado por diversas variáveis, como o nível de consumo, o tempo de entrega do fornecedor. Se o tempo de entrega for fixo, as coisas ficam um pouco mais simples, mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, uma empresa lida com vários tipos de produtos e cada um deles tem um perfil de consumo diferente. Então, o gestor deve estar atento a cada um desses itens e cada uma das suas formas de consumo para saber o momento exato do pedido. Vamos analisar mais alguns gráficos para entender como esse modelo funciona na prática. Nesse gráfico, nós temos o consumo de 10 unidades de produtos por dia, considerando os dias úteis. Na coluna vertical, temos a quantidade de produto e na horizontal, os dias. Podemos ver que o consumo é constante e que no momento do dia 22, que o estoque chegaria a zero. Então veja bem, aquele mesmo gráfico que a gente viu. No dia 22, o estoque chegaria a zero. Acontece a reposição e o estoque sobe novamente até o dia 44, quando o ciclo se repete. Então, reposição, consumo, dia 44, chegaria a zero de novo. Nesse segundo gráfico, nós temos três situações de consumo diferentes. A primeira, um consumo médio de 10 unidades por dia, onde o estoque termina no dia 22. Mesma coisa, dia 22, 10 unidades por dia. Na segunda, um consumo retardado de 9 unidades por dia. Nesse caso, ele gastaria 24 dias para acabar com o estoque. Portanto, o recebimento passou para o dia 46, que é 22 no inicial, mais 24 aqui, porque o consumo foi um pouco mais lento. E a terceira situação, de um consumo acelerado, onde se consome em média 11 unidades por dia. Nesse caso, gasta-se 21 dias para consumir o total. Então, o último dia é no dia 67. Nós tínhamos 46 mais 21, chegamos a 67. Nesse caso, o gestor de estoques teria mais trabalho, pois é uma situação variável. Portanto, ele precisa acompanhar diariamente os níveis de estoque existentes para chegar a esse valor. Ainda utilizando esse exemplo, vamos voltar ao slide 10. Podemos perceber que o consumo é representado por uma reta que forma um triângulo, onde a base são os dias e a altura, que é a quantidade do produto. Podemos calcular a área desse triângulo e chegar ao estoque médio, através da fórmula do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Então, com os nossos dados, nós temos 22 dias úteis vezes 220 unidades em estoque, dividido por 2, esse estoque médio é como se não houvesse consumo e o estoque fosse constante. Nessa quantidade, se dividirmos o valor por 22 dias, chegamos a um estoque médio de 110 unidades. Também será possível chegar a esse valor se somar o estoque de cada dia e dividir pelo número de dias, o que é mais trabalhoso. Então, só para ficar claro aqui, nós pegamos o número de dias, que é a base do triângulo, a altura, que é o consumo. Então, base vezes altura, dividido por 2. 22 dias, que é a base, vezes 220 unidades, que é a altura, dividido por 2. Com isso, nós chegamos ao nosso consumo. Também é importante saber o estoque máximo. No nosso exemplo, lá na nossa tabela, vimos que estoque, consumo e erro, vimos que o maior estoque foi de 360 unidades. E o que isso representa? Por que é importante saber esse valor?
são 3 dados importantes que inferimos dele. O primeiro é a área ou volume que os estoques ocuparão. O segundo é o total de dinheiro investido nos estoques. E por último, a questão relacionada com a validade dos produtos estocados ou sua perecibilidade. Quando ocorre o consumo além do limite máximo, que é o estoque de segurança, nós temos o chamado ruptura de estoque. Assim, no nosso exemplo, se em determinado período há uma compra de 220 unidades, mais 60 unidades de estoque de segurança, nós temos 280 unidades no total. Se consumirmos 280 e ainda tiver demanda não atendida, ocorreu a ruptura de estoque. Outra situação que pode ocorrer é o efeito chicote. O efeito chicote é definido como sendo a distorção da percepção da procura ao longo da cadeia de abastecimento, na qual os pedidos para o fornecedor têm variância diferente para a variância das vendas e para o comprador. O efeito chicote se refere ao aumento da variação de uma demanda constante no cliente, à medida que passa pela cadeia de suprimentos em direção ao fornecedor. Ele tem como principal efeito a geração de grandes inventários para amortecer a variabilidade. Portanto, quanto mais desce na cadeia de suprimentos em direção ao fornecedor inicial, maior é esse efeito e a necessidade de construir um inventário maior em relação aos produtos. Voltando ao tempo de reposição, o administrador de estoques deve trabalhar para que ele seja mais constante possível, pois se ele não for estável, ele pode gerar muitas dores de cabeça. Quando se trabalha com o melhor tempo de reposição, se acontecer alguma falha na entrega, a empresa pode ficar descoberta de estoques. A situação contrária, trabalhar com o pior tempo, também não é indicado, pois ela gera grandes estoques, o que eleva os custos operacionais da empresa. Estoque médio também não pode ser definido como o melhor meio, pois podem acontecer ambas as situações em determinados momentos, tanto demora na entrega e falta de material, quanto entrega muito rápida e capital parado, e até falta de espaço para a armazenagem. Então, o mais indicado é buscar contratos de fornecimento com prazo fixo e trabalhar com sistemas como Just in Time ou Kanban, onde a entrega é feita no tempo certo, no momento da demanda, e se trabalha com estoque mínimo. Os custos dos estoques diminuem significativamente, pois o ônus do estoque passa para o fornecedor. Em órgãos públicos, isso não é muito comum, pois os processos de compra são demorados e complexos. Então a tendência são armazenar estoques maiores e um maior custo de armazenagem. Então, vamos aprender algumas das maneiras mais comuns de se calcular esse estoque mínimo, ou estoque de segurança. A primeira é através de uma fórmula simples, onde o administrador adota um coeficiente de segurança, chamado de K, ou fator K. Se K for igual a 0, significa que não haverá nenhuma segurança. E K igual a 1, significa que faremos um estoque de segurança igual ao consumo médio, ou seja, 100% de acréscimo. Normalmente, o administrador escolhe um valor entre 0 e 1. Então, baseado nesse método aí, nós temos uma fórmula, né? A fórmula simples, que o estoque mínimo, M, é igual ao consumo médio, C, vezes a constante de segurança, que é K. Então, estoque mínimo é igual ao consumo médio vezes a constante. Vamos a um exemplo para fixar. Calcule o estoque mínimo de uma empresa que registrou um consumo médio de 220 unidades e deseja trabalhar com um fator de segurança de 0,4. Não tem segredo nenhum, não é mesmo? Estoque mínimo é igual consumo médio vezes fator de segurança. Qual é o estoque mínimo dessa empresa? 88 unidades. Significa que essa empresa tem que manter 88 unidades de produto em seu estoque para evitar problemas, para evitar faltas. Beleza?
O outro método é o método da raiz quadrada. Então, estoque mínimo é igual ao consumo vezes a raiz quadrada, do consumo vezes a TR. TR é o quê? Tempo de reposição. Então, a raiz quadrada do consumo vezes o tempo de reposição. Mais um exemplo. Sendo um item com consumo médio mensal de 30 unidades e o tempo médio de reposição de 45 dias, determine o seu estoque mínimo. Também não tem segredo. Qual que é a fórmula? Raiz quadrada do consumo médio, que são 30 unidades, vezes o tempo de reposição, que são 45 dias. Aí vocês vão jogar na calculadora, calcular essa raiz, vai dar 36,7. Ou, arredondando, 37 unidades. Esse é o nosso estoque mínimo. Outro método de percentagem de consumo. Aí nós temos um gráfico, um quadro, onde a primeira coluna representa o consumo diário, a segunda, o número de dias em que ocorreu o consumo. Então, por exemplo, consumo de 90 unidades foi verificado em 4 dias. O que é que isso significa? Significa que, por exemplo, segunda-feira foram vendidas 90 unidades. Na terça, também foram vendidas 90 unidades. Então, temos duas vezes essa repetição. Outros 2 dias, na quinta e no sábado, também foram vendidas 90 unidades. Então, a gente chegou a um número de 4 vezes em que o consumo de 90 unidades foi registrado. Correto? Aqui nós temos o produto do consumo pelo número de dias. Então, se foram 4 dias em que ocorreram o consumo de 90 unidades, 90 vezes 4, 360. E assim por diante. Quantas vezes aconteceu o consumo de 80 unidades? 8 vezes. Quantas o de 70? 12 vezes. E por aí vai, até chegamos ao final. Cada um deles representando um total, que é a multiplicação pela quantidade de dias em que ele ocorreu, pelo valor. Então, 80 vezes 8, 640. 70 vezes 12, 840. E por aí vai. Com isso, nós chegamos ao total de produtos, que é o quê? A soma de todos esses dias. Todas as vezes em que cada quantidade se repetiu pela quantidade de vezes em que ela se repetiu. Somando tudo isso, nós chegamos ao consumo total do ano, que é 15.100 unidades. Então, ficou claro? Pegamos o consumo, a quantidade em que cada um foi consumida, multiplicamos pelo número de dias em que essa frequência foi verificada e chegamos a uma quantidade. Ao somar todas essas quantidades, nós temos o consumo total do ano. E qual que é o consumo médio diário? É só a gente pegar o consumo total, 15.100, e dividir por 365 dias, que é o número de dias que nós temos no ano. Vai dar aí 41,4. E o consumo acumulado? 360 representa 2,4% de 15.100. 640 representa 4,2% de 15.100. Então, 360, 2,4. Acumulado, 2,4 mais 4,2, 6,6. 840 representa 5,6% de 15.100. No acumulado, 6,6 mais 5,6, 12,12. Até chegarmos a 100%, somando cada um deles. A porcentagem acumulada de cada um deles. Beleza? Tranquilo? Por fim, nós temos o gráfico gerado pela tabela do método da porcentagem de consumo. A partir da tabela, podemos perceber que, se quisermos analisar um consumo de apenas 20 unidades, ele ocorreria em 100% do tempo. Então, 20 unidades, em 100% do tempo, ocorreu esse consumo. Correto? 100% do tempo. Nunca houve um consumo menor do que 20 unidades.
Se você tivesse consumido até 50 unidades por dia, aí ele ocorreria em 62% do tempo. Isso significa que em 38% do tempo ocorrerão consumos superiores a 50 unidades. Esse gráfico é apenas para ilustrar o modelo. Então aqui, ó, 50 unidades, uma média de 62% do tempo ele ocorreu. Só mesmo questão de ilustração. Nós temos mais um método de percentagem de consumo. E aí nós temos aqui o estoque mínimo, que é igual ao consumo máximo menos o consumo médio vezes o tempo de reposição. Então, se quisermos trabalhar com o consumo máximo de 70 unidades, então teremos aproximadamente 12% de possibilidade de ocorrerem consumos maiores que 70 unidades. Esta é uma probabilidade aceitável, isso considerando o gráfico anterior, tá gente? A tabela anterior. Para um tempo de reposição de 10 dias, o valor do estoque de segurança será de... Então vamos lá. Consumo de 70 unidades, que é o máximo, menos o consumo médio, vezes os 10 dias, que é o valor do tempo de reposição. Nós teremos um estoque mínimo aí de 286 unidades. Então, consumo máximo menos o consumo médio vezes o tempo de reposição também dá o estoque mínimo que a gente vai ter, considerando o método da porcentagem de consumo, que é o gráfico e a tabela que eu acabei de apresentar. Então, deu para ver aí 3 modelos de cálculo de estoque mínimo. Cabe ao administrador escolher com qual deles ele vai trabalhar. Vai depender de cada situação, de cada informação que ele tiver disponível. Refaçam os cálculos, simulem os valores, só para praticar as fórmulas e fixar a informação, tá certo? Com isso, nós encerramos o assunto estoque de segurança. E deu para vocês verem a importância desse tópico, não é mesmo? Agora, nós vamos ver como é realizada a avaliação de estoques. Primeiramente, o que é avaliação de estoques? Bem, a avaliação de estoques nada mais é do que o levantamento do valor financeiro dos materiais, tomando-se por base o custo de aquisição ou o valor de mercado. Ou seja, é atribuir valor ao seu estoque, avaliá-los realmente. E para isso, existe mais de uma maneira de se calcular o valor dos estoques. Nesse curso, nós vamos estudar 3 métodos de avaliação de estoque. O primeiro deles é o método do custo médio. Como o próprio nome já diz, esse método utiliza o custo médio dos produtos para calcular o seu valor. Para ficar mais fácil entender, vamos dar um exemplo. Digamos que uma mercearia vai usar o método de avaliação de estoques e o primeiro item a ser analisado é o arroz. Ela tem hoje em estoque 30 pacotes de arroz, pacotes de 5 kg de arroz. Cada um custou R$ 7. Mas 30 pacotes é pouco. Ela precisa repor seu estoque para atender as demandas do início do mês. Então ela faz um pedido e recebe 70 sacos de arroz. Só que cada um a R$ 8. Houve um aumento do preço repassado pelo seu fornecedor. Nesse caso, a mercearia passaria a ter o mesmo produto comprado por 2 preços diferentes. Contabilmente, para se calcular o seu custo operacional, é importante registrar o custo dos produtos. Então, de acordo com o modelo do custo médio, ela vai calcular o valor médio de cada pacote de arroz. E como ela vai fazer isso? Nós temos aqui, ó, o nosso exemplo. 30 sacos de arroz a R$ 7. 70 sacos de arroz a R$ 8, que foi o segundo pedido que ela fez. Então, como que eu calculo o custo médio? Eu vou multiplicar os 30 que eu tinha pelo valor que ele foi comprado. 30 vezes 7, que vai me dar R$ 210. E o se eu comprei 70 sacos vezes 8, que é o valor pelo qual ele foi comprado. 70 vezes 8, 560. Somando
210 mais 560, 770. E dividido pelo total de sacos que eu comprei, que foi 30 que eu tinha mais 70, que é 100. Então 770 dividido por 100. Nós chegamos a 7,7, que significa o quê? O custo médio dos meus produtos passou a ser R$ 7,70. Então você vai multiplicar a quantidade pelo preço de aquisição de todas as suas compras e dividir pelo total de estoque que você tem. Com isso você chega ao custo médio. Então, utilizando esse cálculo, chegamos ao valor médio dos produtos. Esse foi um exemplo isolado, apenas para vocês terem uma noção de como se chega ao valor médio dos produtos. Agora nós vamos ver um exemplo prático do modelo. Bem, pessoal, eu peguei o exemplo da apostila de vocês, só que eu acrescentei mais duas operações para a gente poder visualizar melhor. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma tabela de cálculo do custo médio. Na primeira coluna são os dias, né? Dia 1º, dia 2, dia 12 e dia 29 e 30. Número do documento também não é relevante, questão de nota fiscal mais para controle aqui não vai fazer diferença para a gente. As entradas, saídas e os saldos. Então, no dia 1 aqui não tem nada, está tudo zerado. No dia 2, a gente teve uma entrada de 150 unidades do produto a R$ 8,00 cada, totalizando R$ 1.200. Não tivemos saída e nosso saldo fica sendo exatamente a nossa entrada, 150 a R$ 1.200. O valor médio, R$ 8,00, que é o valor da entrada. Já no dia 12, tivemos mais uma entrada de R$ 200. De 200 unidades de produto a R$ 6,00. Então, um valor de entrada de R$ 1.200 novamente. A quantidade passa a ser o quê? Os 150 que a gente já tinha, mais os 200 que acabaram de entrar. Então, 200 mais 150, 350 unidades. O valor, os 1.200 que a gente já tinha de saldo, mais os 1.200 que acabaram de entrar. Então, R$ 2.400. E o preço médio? Aí que tá. A gente agora tem 350 unidades e um valor de 2.400. Então, se eu dividir 2.400 por 350, eu vou chegar ao valor de R$ 6,86, que é o valor médio dos meus produtos, considerando que eu tive duas entradas por valores diferentes. Um produto entrou a R$ 8,00 e o outro entrou a R$ 6,00. Então, dividindo 2.400 por 350, chegamos ao valor de R$ 6,86. No dia 28, nós tivemos saída de material. Saíram 100 unidades do produto. Qual o preço de saída? R$ 6,86. Por quê? Porque é o nosso preço médio. Nosso modelo, a gente está estudando, modelo do custo médio. Então, saíram no preço médio registrado. 100 unidades vezes 6,86 dá R$ 686. O meu saldo vai diminuir, 2.400 menos 686 é igual a 1.714. Esse valor aqui na apostila de vocês eu acho que está errado, tá? Vocês corrijam, por favor. Tem esse exemplo lá, tabela 7.1, então esse valor aqui está diferente, vocês corrijam na apostila. A quantidade passa a ser 250, o valor médio se mantém. Mais uma vez temos uma entrada, 200 unidades de produto, agora a R$ 7,00. Entrou R$ 1.400, a gente vai somar o total, 1.714 que a gente tinha mais 1.400, dá 3.114. E a quantidade também soma, 250 mais os 200 que entraram, 450. Dividindo o saldo pela quantidade, o preço médio passa a ser R$ 6,92. Quando a gente tiver uma próxima saída, no caso no dia 30, 150 unidades vão sair ao preço de R$ 6,92, que é o nosso novo preço médio. O valor muda, a saída também. Esse valor menos o valor da saída, a gente tem o valor final. Tranquilo aí? Deu para pegar o modelo?
Então, beleza. Esse foi o método do custo médio. O segundo método que vamos estudar é o PEPS. Não, gente, não estou fazendo propaganda para ninguém, não tem nada de refrigerante aqui. PEPS significa primeiro que entra, primeiro que sai. Então, como o próprio nome já diz, esse modelo dá saída primeiro nos itens mais antigos do estoque. Aqueles que entraram primeiro, considerando seu custo de aquisição, esse método é comumente utilizado para produtos com prazo de validade menor. Vamos ver o exemplo prático também, seguindo o exemplo da apostila de vocês, mas com um pouco mais de valores. Então, método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Mesma coluna, número de dias, quantidade de entradas, saídas e o saldo. A diferença aqui, ó, a gente não tem aquela tabelinha do custo médio. Ela já não vai ser considerada aqui, tá bom? Então, no dia 1º não tivemos nada. No dia 2 tivemos uma entrada de 150 unidades a R$ 8,00. Mesma coisa, entrou R$ 1.200. Vai para o final lá, 150 unidades a R$ 1.200. No dia 12, tivemos uma nova entrada, 200 unidades a R$ 6,00. Também a gente vai somar 350 unidades, porque 150 mais 200, o valor também soma, normalmente, 2.400. A diferença vai acontecer agora, no dia 28, quando a gente vai ter a primeira saída. E qual foi a saída? 100 unidades. Se saíram 100 unidades, qual que nós vamos dar saída? Qual o valor? A gente tem dois tipos de produto. Um que foi comprado por R$ 8,00 e um que foi comprado por R$ 6,00. Então, qual que a gente vai dar saída primeiro? Olha o nome lá, primeiro que entra, primeiro que sai. Pronto, a gente vai dar saída primeiro no primeiro que entrou, que foi a R$ 8,00. Então, nós demos saída em 100 unidades ao custo de R$ 8,00 cada, total de R$ 800. Subtrai normalmente 2.400 menos 800, 1.600, 350 menos 100, 250. Aí entrou novamente. Tivemos uma entrada de 200 itens a R$ 7,00, mais um valor diferente. Também faz a soma normal. Quando a gente vai dar a saída novamente, a gente tem que lembrar, primeiro que entra, primeiro que sai. E aí? Na primeira entrada, foram 150 unidades. Quando a gente teve uma saída, nós demos saída em 100 unidades. Significa que a gente ainda tem 50 unidades que entraram a R$ 8,00. Então, nós vamos dar saída nessas 50 unidades a R$ 8,00. Normalmente. Só que meu consumidor, ele não queria 50 unidades, ele queria 150. Então, a gente deu saída nas 50 que tinha a 100, que tinha R$ 8,00, só que ainda falta mais 100 para atender. E qual vai ser o valor de saída dessas outras 100? A primeira que entrou acabou. 100 mais 50, 150. Então essa aqui já não existe mais. Agora nós vamos dar saída na próxima. Qual que é a próxima? A que entrou a 7? Não, a primeira que entrou. Das que sobraram, a primeira que entrou foi a que entrou a 6. Então, 100 produtos, 100 unidades de produtos a R$ 6,00. 100 vezes 6, R$ 600, dá a saída normalmente. 2.600 menos 600, 2.000, sobraram 300 unidades de produto. Então, beleza? Sempre lembrando, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Você vai dar saída até acabar a quantidade. Então, aqui, ó, a gente esgotou os 150 para depois passar para os 200. Demos saída em 100. Se for dar mais uma saída, vai sair de qual? A R$ 6,00, porque ainda tem mais 100 produtos que entraram a R$ 100. Beleza? Ficou claro aí? E existe uma variante desse modelo, que é o primeiro que expira e o primeiro que sai. Quando o produto comprado posteriormente, mas tem a validade menor do que o anterior. Então ele deve passar na frente e dar saída primeiro. Por fim, o último modelo é o método UEPS, contrário do que acabamos de ver. O UEPS significa o último que entra é o primeiro que sai. Então, literalmente, os produtos que deram a entrada por último nos estoques são os primeiros a dar saída.
Da mesma forma que no PEPS leva-se em consideração seu custo de aquisição, utilizando o mesmo exemplo, nós vamos verificar como fica na explicação. Modelo UEPS. Último que entra, primeiro que sai. A tabela é a mesma, nós estamos usando os mesmos valores, entrada, saída, saldo, não tem custo médio mais. Tivemos aqui duas entradas, os mesmos valores. A R$ 8 e R$ 6, o total lá de 350 unidades a 2.400. A diferença vai aparecer agora, na saída, dia 28. Quando a gente vai dar a saída, no outro era o primeiro que entra, primeiro que sai. Agora é o contrário. O último que entra é o primeiro a sair. Do dia 28, qual foi o último que entrou? O do dia 12, que entrou a qual valor? R$ 6. Nós tivemos uma entrada de 200 unidades a R$ 6. Então, eu vou vender 100 unidades, eu vou dar saída a 100 unidades a R$ 6. Dá a saída normalmente. Total de 100 vezes 6, 600. 2.400 menos 600, 1.800. 350 menos 100, 250 unidades. Eu tive uma nova entrada dia 29. Também o mesmo valor lá do exemplo passado. 200 unidades a R$ 7. E aí, qual vai ser a minha saída? Eu tenho que vender 150 unidades. Vocês lembram lá que no exemplo passado a gente dividiu, né? 50 do outro, mais 100 do outro. Nesse não. A gente vai pegar o último que entrou. Qual foi o último que entrou? Entrou 200 unidades a R$ 7. Então eu não vou precisar de dividir. Eu vou tirar dentro dessas 200, eu vou tirar 150 a R$ 7. Vai dar um total de 1.050. 450 menos 150, 300 unidades que sobram meu saldo. E 3.200 menos 1.050, 2.150 é o saldo final. Então bem tranquilo aí, deu para entender. É só mesmo o último que entra vai ser o primeiro a sair, considerando o seu valor e a sua quantidade. Lógico, se a quantidade não for suficiente, então digamos que aqui em vez de sair 150, sairia 250, a gente teria que pegar 200 a R$ 7 e ia ficar faltando 50, que a gente pegaria de qual? Lá dos R$ 6, que ainda tinha saldo, né? Porque tinha saído só 100 e ele era 200. Então tem que ficar atento a esses detalhes. Qual a quantidade que entrou, qual a quantidade que está saindo, eu tenho saldo para tirar ou não tenho. Beleza? Então é isso. Esses são os 3 modelos de avaliação de estoques. Agora fica a dúvida, qual que é o mais indicado? Qual você deverá adotar enquanto responsável pelos estoques da sua empresa? Quanto às questões contábeis, é mais indicado a avaliação do estoque seja feita pelo método do custo médio, inclusive por questões legais. Porém, fica claro que em certas situações, como a de produtos perecíveis, esse método não é ideal para o controle físico dos materiais. Uma solução interessante é a utilização de um método misto de controle, ou seja, utiliza-se o custo médio para fins contábeis, mas para controle físico dos materiais, utiliza-se o sistema PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Hoje em dia, com sistemas modernos de controle de estoques, esse tipo de situação ficou bem mais simples. Basta alimentar corretamente os sistemas que os cálculos são feitos automaticamente. Nosso próximo assunto são os custos de armazenagem. Mas para chegar aos custos de armazenagem, primeiro vamos estabelecer algumas coisas sobre os custos. Primeiramente, o que são custos? Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui, porque você já tem muita coisa para processar dessa aula, não é mesmo? Mais uma vez, eu reforço meu pedido. Não deixem de estudar o conteúdo da apostila. Muita coisa eu já vou ter comentado, mas às vezes tem algum detalhe que não vai dar tempo de falar. São só 4 aulas, então o tempo é curto. Lembrando também que eu e os tutores estamos à disposição para auxiliá-los em quaisquer dúvidas através dos fóruns. No mais é isso, bons estudos e até a próxima aula.